pode começar a nossa live. Professora, boa noite. Professora Francisca. Boa noite, professor André. Boa é um noite prazer a quem estar nos aqui. assiste. Prazer é todo meu em ter a sua presença hoje, abrilhantando esse debate, esse diálogo que é extremamente importante sobre os rumos da nossa educação e da nossa pesquisa no Estado, principalmente no que diz respeito aí à qualificação, né? Para quem nos assiste, para quem nos está acompanhando, a nossa live de hoje é um diálogo que envolve pós-graduação profissional e educação 4.0 no contexto dos institutos federais. Eu sou o professor André Silva, sou professor de carreira EBTT do Instituto Federal do Maranhão. Neste momento, participo de um programa de pós-doutoramento na Universidade Estadual de Campinas e a nossa área de atuação é uma área voltada para a metodologia de projetos integrados, industrial e agrícola. Tá ok? Estarei hoje mediando esse debate, esse diálogo, com a professora Francisca Neide, da Universidade Estadual do Maranhão, a qual eu tenho a honra de dar a palavra, ela que vai se apresentar e que vai abrilhantar com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, esse diálogo. Professora Francisca, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, professor André, é um prazer estar aqui, né, fazendo esse diálogo tão importante, falar da modalidade profissional, da pós-graduação profissional. Então, como o professor André falou, eu me chamo Francisca Neide, a minha formação, eu sou médica veterinária, professora da Universidade Estadual do Maranhão há quase 30 anos, né, de docência na Universidade Estadual do Maranhão. A minha linha de pesquisa na universidade, eu faço parte dos 2 programas de pós-graduação da veterinária, do mestrado e doutorado profissional em defesa sanitária animal, do mestrado e doutorado acadêmico de ciência animal e da graduação do curso de medicina veterinária. A minha experiência enquanto modalidade profissional, né, eu estou na CAPES há 8 anos, né, na coordenação da área da medicina veterinária na modalidade profissional. Então, eu já acumulo uma experiência aí de mais de 10 anos, né, sendo que desses 10 anos, 8 anos é na CAPES, na coordenação de área. E, enquanto pesquisadora, eu atuo na área de controle de qualidade dos produtos de origem animal. Então, toda a parte do controle de qualidade de carne, ovos, leite, pescado, mel, todos os produtos de origem animal na Universidade Estadual do Maranhão, eu trabalho nessa linha, atuando nos 2 programas, Ciência Animal e Defesa Sanitária Animal. E agradeço o convite do professor André. Essa ideia, né, professor André, surgiu, a gente estava batendo um papo um dia pela Academia de Ciência, e eu falando da modalidade, e o professor André falou assim, professora, a gente tem que fazer um bate-papo para a gente conversar com os professores e focar um pouco para os institutos federais da importância dessa modalidade. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, dessa oportunidade de falar para todos os, né, professores e alunos, quem está nos acompanhando, e de um modo especial de falar para os professores dos institutos federais e para os alunos dos institutos federais. Professora, a gente que agradece, e é um tema extremamente relevante, o qual nos chamou a atenção, porque é um caminho que o Brasil está demandando, ainda mais em tempos de pandemia, onde o assunto, a ciência, ela nunca teve tão em evidência, em vários aspectos, positivamente, no aspecto negativamente de quem não acredita na ciência, e também forçou muito novos modelos de transmissão do conhecimento, de educação. E com o avanço da tecnologia, o avanço das ferramentas digitais e também da internet, a educação civil aí numa situação em ter que rever o seu modelo de ensino-aprendizado
E a pós-graduação, a qualificação profissional, ela não foge disso. Então, isso nos chamou a atenção quando nós nós conversávamos lá na Academia de Ciência sobre a sua expertise em educação profissional. E aí eu fiquei refletindo. Fazemos parte de um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, onde o nosso ensino ele é verticalizado, o aluno ele entra ali no ensino médio profissionalizante ainda, ensino integrado, e ele tem a oportunidade de ele avançar no conhecimento, passando por uma graduação e depois ele pleita uma pós-graduação. E, no entanto, existe hoje, o que se percebe é uma distância, uma quebra de uma inércia ainda dentro dos institutos federais em implantar uma pós-graduação profissional. E dentro desse paradigma, nesse paradigma de resistência, de não implantar uma pós-graduação profissional, eu lhe pergunto, professora, quais os fatores, na sua opinião, iniciando nossa conversa, quais os fatores que, de repente, um curso, um programa de pós-graduação, um departamento de uma instituição como o Instituto Federal do Maranhão e também do Brasil, quais são os fatores que levam os docentes, os professores, os pesquisadores ter uma certa resistência? A gente ouve muito falar por falta de bolsa, mas a bolsa ele é um fator primordial. Eu queria ouvir a senhora nesse contexto. Nossa, então, professor, de fato isso existe, né? Não só por parte dos institutos federais, né? Na minha própria instituição, né? na UEMA, quando nós pensamos em elaborar a primeira proposta de mestrado profissional que submetemos à CAPES, né? Não foi fácil a gente conseguir um grupo de professores que compartilhasse dessa ideia, né? Então, os professores, né, inclusive eu sou de programa acadêmico, eles tinham, e ainda hoje alguns têm, rejeição. Eu acho que existem 3 fatores principais. Um deles é que todos nós, né, mestres e doutores, somos provenientes de uma formação acadêmica, né? Então, a gente já começa por aí, porque nós temos uma formação acadêmica e aí a gente não tem a expertise na modalidade profissional, então a gente fica meio com receio, achando que a gente tem um aluno que está lá no mercado de trabalho, que já tem uma experiência profissional e ele vem para a academia trocar experiência com a gente, alguns professores têm medo um pouco disso. E eu acho o contrário, eu acho isso fantástico, porque a troca de experiência que a gente passa a ter com esse nosso pós-graduando, que tem a experiência do campo, né, experiência profissional, com a gente que está na academia, é muito enriquecedor. E o outro fator é a questão, realmente, não tem bolsa. A CAPES, assim como a CAPES tem os programas de bolsa para a modalidade acadêmica, não tem esses programas de bolsa para a modalidade profissional ainda. Mas por que não tem? As pessoas, às vezes, falam assim, mas a CAPES lançou essa modalidade profissional, estimula as instituições a mandar proposta para a CAPES de APCN na modalidade profissional, mas ela não financia, porque o objetivo não é esse mesmo. O objetivo é o quê? A modalidade profissional, ela já está dizendo qual é o objetivo dela, é formar profissionais de forma qualificada. E quem é que tem o interesse maior de que os profissionais que estão no mercado sejam qualificados? As empresas onde eles são empregados, né? Onde são funcionários. Então, quem tem que bancar e financiar esse profissional fazendo a modalidade profissional é a própria empresa, né? Então, essa é a missão maior dessa modalidade, porque aí a universidade, na verdade, se a gente for ver nas entrelinhas, o que a CAPES está forçando? Que as instituições, a academia, se aproxime das empresas e procure fazer parcerias, né, professor? Então, isso que é interessante, porque aí você vai buscar as empresas que têm seus profissionais, que precisam ser qualificados, faz um termo de cooperação com as empresas, e a empresa que vai financiar esse profissional. Então, o importante é isso, essa parceria. Então, a empresa que tem que bancar, não é mesmo o governo que tem que bancar isso.
E nesse sentido, professora, como a senhora abordou, nesse sentido, então, poderíamos inferir de que a pós-graduação profissional, a forma de oferta e como chegar na empresa, ela perpassa por uma boa elaboração curricular, ou seja, como irá se apresentar esse projeto para a empresa, ou seja, como vender o peixe, digamos assim, não é? Exato. Será que Então, seria isso para que você consiga fazer com que as indústrias, as empresas, de um modo geral, ela aceite, ela consiga vislumbrar aquele programa e se aproximar da academia? Seria a forma de elaboração de um projeto consubstanciado que responda às necessidades, e aí você consegue convencer uma empresa, até mesmo na questão financeira? Seria isso? Exato, professor. Então, assim, tem duas coisas a favor. Uma é, às vezes, a própria empresa procurar, que foi o nosso caso. O nosso caso aqui foi uma própria demanda, né, que veio do setor público, da Agência de Defesa Sanitária Animal, que procurou a universidade com o desejo de qualificar os profissionais dela, mas ela não queria uma especialização, ela queria algo a mais, onde ele desenvolvesse pesquisa baseada na solução de problemas, ou seja, pesquisa para solucionar problemas da própria agência. Ou seja, nós recebemos uma demanda. A partir dessa demanda, nós elaboramos a proposta e mandamos para a CAPES. Então, pode ser demanda induzida, né? Ou pode ser também você fazer um estudo de mercado, por exemplo, o Instituto Federal aqui no estado do Maranhão. Então, na expertise que o Instituto Federal tem de educação profissional e tecnológica, né, que é a expertise do Instituto, certamente o Instituto sabe, né, quais são as profissões técnicas, né, que precisam de ser investida no estado do Maranhão, ou seja, quais as áreas de recursos humanos que estão precisando de qualificação. Certamente o Instituto tem esse levantamento. A partir desse levantamento, né, vamos supor que o Instituto hoje verifica que tem uma carência no estado do Maranhão de formação de engenheiros de produção, não sei, né, engenharia de produção, engenharia sei lá, de elétrica ou engenharia mecânica. E aí, a partir dessa visão que o Instituto sabe que tem a carência desse profissional no estado do Maranhão, ele elabora uma proposta de APCN e ele vai vender para as empresas que precisam formar, para a Vale, que precisa formar, por exemplo, né? E aí, certamente, a Vale vai enxergar que investir um recurso nessa formação desse profissional para ela não é gasto, na verdade, é um investimento. Né? Por quê? Porque esses profissionais da Vale, um exemplo, que serão atendidos por esse programa, vai fazer as suas dissertações com problemas que existem na Vale que precisam ser solucionados. Olha só, no final de 2 anos, né, vamos supor, a Vale formou 20 engenheiros de produção por um mestrado profissional. No final de 2 anos, olha quantos problemas a Vale terá resolvido, porque esses profissionais geraram as suas dissertações com soluções para esses problemas. Se ela fosse buscar engenheiros fora do país ou em outra empresa para resolver isso, certamente ela gastaria muito mais. Né? E esses profissionais não ficariam na empresa. Eu presenciei um modelo, eu acho que foi profissional, semelhante ao que você está comentando. Inclusive, eu fui dessa turma. A Vale fechou um convênio com, na época, o antigo Cefet, de formação de engenheiros ferroviários. Foi uma demanda que surgiu para o Maranhão, e ela formou uma turma de engenheiros ferroviários, onde os professores eram parte dos docentes da própria instituição, outros docentes da própria Vale. E teve um investimento inicial dentro da instituição, porém, o investimento que a Vale fez para formar esses profissionais, o resultado dos TCCs da especialização, todos os TCCs foram voltados para resolver problemas da ferrovia. Então, ela teve uma economia, em relação ao investimento que ela fez, ela teve uma economia quase que triplicada.
Ou seja, o retorno foi muito bem. Você investiu um dinheiro em formação de mão de obra qualificada de forma profissional para estudar problemas inerentes à sua realidade e, ao final, a resposta das pesquisas se transforma em economia para a companhia. Então, eu vejo que, no caso dos institutos federais, essa realidade de pós-graduação profissional, ela tem tudo para ser um sucesso. Tá? Basta haver um programa, uma política de incentivo educacional para que os docentes possam enxergar na pós-graduação profissional uma saída para investimentos, não só esperar o investimento do governo, uma saída para que você melhore a sua condição de trabalho, condição de laboratório, tá? E até mesmo a condição de a melhorar as pesquisas. Eu penso assim, diante do que eu falei agora, professor, eu lhe pergunto, quais são as duas modalidades de oferta? Ele só é sob demanda ou não? A instituição ela pode ter uma pós-graduação profissional de forma contínua? Pode. Então, existem as duas formas. Você pode elaborar uma proposta de APCN na modalidade profissional e submeter à CAPES por uma demanda específica de uma empresa, da Vale, né, da companhia, enfim, de uma agência de defesa, de um Ministério da Agricultura, né, como a gente tem uma experiência na nossa área também, do Ministério da Agricultura. Então, você pode fazer uma proposta por demanda, né, atender aquela demanda, oferecer só aquela única vez, porque aquela empresa precisava, ou você pode ter essa modalidade de forma contínua. Na nossa experiência, quando a gente mandou a proposta para a CAPES, era para atender, era para ser uma única vez, né, oferecer uma única turma para atender essa demanda da defesa. Só que a gente passou a ter muitas demandas e aí o programa se transformou em contínuo. Então, até hoje, né, nosso programa já tem mais de 12 anos, até hoje a gente continua oferecendo, todos os anos, abre edital e seleciona uma nova turma. E aí nós já estamos com o doutorado, né? Então, nós começamos com o mestrado e hoje nós estamos com o doutorado profissional na área da medicina veterinária, é o único programa que, na modalidade profissional, doutorado, é o nosso aqui na Universidade Estadual do Maranhão. A gente pensando na modalidade profissional, né, que é uma pós-graduação onde as dissertações são baseadas na solução de problemas, né, numa pesquisa aplicada e que venha solucionar problemas, e fazer essa integração do conhecimento da academia com a empresa, né? Esse é o presente e é o futuro. Nós não temos como retroagir mais a isso. Essa educação que a gente ficava só formando para a gente publicar artigos em revistas qualificadas e ficar na prateleira das bibliotecas, ela está em extinção. A gente tem que trabalhar a educação onde a gente consiga formar pessoas para se inserir no mercado de trabalho e desenvolver pesquisas aplicadas, né? Pesquisas aplicadas que venham solucionar problemas da população, da sociedade, das empresas, né? Então, esse é o presente e é o futuro. Não tem como a gente pensar mais da forma como a gente estava agindo. E aí eu acho que vem bem no contexto da educação 4.0, né, professor? Exatamente. A importância do estudo da educação profissional, da pós-graduação profissional, nos 3 níveis, especialização, mestrado e doutorado, ela traz uma demanda ainda maior, a demanda de nos adequarmos enquanto docente na forma de capacitar. Porque hoje o que se vê, pós-graduações acadêmicas, ainda o Instituto Federal abrindo pós-graduações acadêmicas, com a justificativa de que é porque a pós-graduação acadêmica oferta a bolsa, mas temos que despertar nos docentes que a bolsa ela não é um empecilho. Na verdade, a falta da bolsa no programa de pós-graduação profissional, ela acaba sendo, ao meu ver, um incentivo de você buscar mercado, de você romper muros, criar pontes com o mercado.
Por quê? Porque o termo 4.0, quando se discute a educação 4.0, e aí existem algumas correntes educacionais que refutam, de uma certa forma, o termo, por achar muito próxima de um ambiente engessado, como é a indústria, mas a gente explica aqui que esse termo 4.0 nada mais é do que você associar uma evolução. Então, a evolução da indústria, a evolução da economia, a evolução do mundo do trabalho, digamos assim, ela demanda capacitação. Então, veja que a mão de obra da educação 1.0, que foi na época da invenção da máquina a vapor, ela tinha uma demanda de capacitação. A evolução 2.0, na época das grandes produções em massa, lá no início do século, ela demandou uma outra forma de capacitação. E sucessivamente. De tanto que, com o advento da internet, houve um distanciamento muito grande em relação a esse agente profissional das 3 revoluções industriais, da forma de capacitação. Então, você tinha, até mais ou menos ali no início dos anos 2000, você tinha um profissional formado, ainda se adequando a um modelo anterior, um modelo de indústria anterior. Porém, a internet ela dá um salto. Ela torna os processos produtivos mais rápidos, ela demanda mais informação, o processamento de informação é binário, é instantâneo, e ela demanda uma forma de capacitação diferente. É aí que entra a educação 4.0. Por quê? Porque a educação 4.0 é uma resposta a esse agente que vai formar e esse agente que vai receber a formação, no caso, os alunos. Porque, veja, o que se conhece de modelo educacional é aquela forma matricial que ainda persiste nas nossas escolas, que ainda é uma escola ambígua. Você vê que as escolas têm várias formas de linguagem e várias formas de promoção da educação. Os institutos federais não são diferentes. Você vê que você tem campos numa mesma organização, mas que esses campos ainda possuem diálogos distantes e que deveriam ser integrados dentro de um contexto profissional. Falar a mesma língua, a língua da ciência e da tecnologia para a formação profissional. Então, você tem a educação 4.0, e hoje já se fala de educação 5.0, onde você envolve já uma outra variável, que é a variável socioambiental, ou seja, é o sujeito que tem que se comportar de acordo com o que as demandas de meio ambiente, de segurança e também a qualidade de vida, ou seja, como esse sujeito que é formado, esse agente que é formado, ele vai estar dentro de um relacionamento social daqui para frente, porque a tecnologia está aí, nós estamos conversando aqui online, tá certo? De uma forma extremamente síncrona, né? De forma próxima, mas também distante. Sim. Mas que a gente precisa exercitar esse outro lado, o lado mais humanista. Então, essa é o contexto da educação 4.0, e que você envolve 3 pilares, que vai ao encontro de uma capacitação profissional, porque o mercado ele não quer só aquele agente, aquele profissional com conhecimento técnico. Ele quer um profissional que tenha a capacidade de resolver situações complexas. Exato. Porque o dia a dia vai necessitar isso, tá? Já na verdade, ele quer o profissional que tenha habilidade, competências e habilidades. Né? Exatamente. Competências e habilidades. Aí vem essa interrogação: como uma escola que é ambígua, tá, consegue conversar dentro desse ambiente onde essa bola gira,
com aquela educação matricial, o professor ele vai para a lousa, tá? Ele transmite o conhecimento, ele é um agente passivo, tá certo? Na verdade, o professor, nesse contexto, é um agente ativo e os alunos é um agente passivo. Como migrar para que o aluno seja um agente ativo e o professor um facilitador do conhecimento, tá certo? E aí, a educação 4.0, ela vem com 3 pilares que tentam balizar esse contexto. Como, por exemplo, você tem a educação, ciência e tecnologia como o norte, formar o profissional dentro de uma característica de educação, ciência e tecnologia. Você tem as cyberarquiteturas, que são ambientes extremamente conectos, ou seja, esses ambientes eles estão ligados de forma inteligente, e para que esses ambientes, de forma inteligente, possam responder a uma formação de ciência e tecnologia, você tem o pilar da gestão do conhecimento. Então, veja que a educação 4.0 não é uma novidade, não é uma revolução. A gente entende que ela vem mais para integrar, é uma integração de todos os desenvolvimentos científicos dentro de uma pedagogia, dentro de uma tecnologia, dentro de uma política educacional. Então, nesse sentido, a gente fala, então, em estruturas. Quais são as estruturas que possa permitir uma implantação eficiente de um modelo de educação 4.0? Você tem a superestrutura, a mesoestrutura e a infraestrutura. Então, como é que funciona hoje nas academias? Eu acho que é um contexto geral. O professor ele tem uma ideia, o professor ele tem um projeto, ele ao aprovar esse projeto e receber um recurso, ele compra um equipamento. Mas o que você vê hoje dentro da academia são ociosidades de laboratórios, na sua grande maioria, e equipamentos que muitas vezes está lá pouco utilizado. Por quê? Porque a aquisição desse equipamento ele foi feita pontual para um projeto específico de um professor. Aonde... E não há integração, né, professor? Dentro do mesmo curso, não há integração dos professores de laboratórios, de equipamentos. Falta essa integração, realmente. Laboratórios não são multiusuário, cada um tem o seu, o meu laboratório. E aí eu penso que nesse ambiente, professora Francisca, também explica a resistência da implantação de uma pós-graduação profissional. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos em um ambiente que ele não está integrado, isso dificulta até a comunicação com o mercado. Porque o mercado ele quer resposta, o mercado ele quer uma organização e o mercado ele quer melhorias para as demandas que surgem. Não só o mercado, quando eu falo mercado, não devemos entender uma fábrica em si, mas as demandas da sociedade. Demanda por melhoria do meio ambiente, demanda por melhoria de saúde pública, demanda por melhoria de saúde animal, ou seja, as demandas da sociedade, ela também requer respostas efetivas. E quando a gente tem uma escola que ela não se integra, aí você tem uma dificuldade, que é aí que eu penso também que falta essa formação, tá? Essa divulgação maior por parte da academia e também dos institutos federais em nível Brasil, de informar e de formar o quadro de servidores em ciência e tecnologia e no contexto profissional da educação 4.0, mostrando a importância da qualificação profissional em nível de especialização, mestrado e doutorado. Mas, quando eu falo de superestrutura, a gente vai falar de currículo, é o que você disse, currículo integrador. Integrador. Porque quando você integra os currículos de formação dentro de uma instituição, você começa a dialogar com uma inovação. E você começa a iniciar e a entender
como você transita do ensino para a pesquisa e para a extensão. Porque dentro de uma academia, ensino, pesquisa e extensão, elas estão integradas, pelo menos é o que o documento diz. Sim. Mas eu penso que o link entre elas, é aí que mora o problema, é aí que está o grande X da questão. É perpassar aquele conhecimento de sala de aula, do professor que está ensinando, para uma pesquisa aplicada. E aquela pesquisa virar uma extensão. Quando isso acontece, nós estamos, de fato, desenvolvendo educação, ciência e tecnologia. Mas, pois é, professor, então, nesse contexto que você está falando da educação 4.0, que, como bem você falou, não é uma coisa nova, não é uma coisa que diferente de tudo que a gente faz, mas é algo que vem para a gente quebrar paradigmas, para a gente mudar comportamento. E esse comportamento ele tem que mudar, principalmente na gestão, de quem faz a gestão dos cursos, de quem faz a gestão das universidades, né? É na gestão. Por quê? Qual é a estrutura hoje das universidades? A gente tem uma estrutura curricular baseada em quê? Em disciplinas isoladas, cada professor na sua caixinha. Então, disciplinas que poderiam conversar, por exemplo, a minha disciplina Microbiologia de Alimentos, que tem que conversar com a disciplina que trabalha com higiene, que trabalha com inspeção de alimentos, que trabalha com defesa sanitária animal, né? Que trabalha com a microbiologia geral, ou seja, esses vários conhecimentos, eles estão tudo segmentados, cada professor na sua caixinha, que não se conversam e que acaba que conteúdos que é visto numa disciplina que estaria no mesmo contexto, na mesma unidade curricular, eles acabam sendo repetidos. Então, enquanto a gente não romper essa questão de disciplinas, né, que a gente não consegue fazer interdisciplinaridade, a gente fala tanto dessa interdisciplinaridade e a gente não consegue fazer na prática, isso só existe no papel. Na prática, a gente não consegue. A gente tem que romper, acabar com a questão de disciplina e trabalhar com unidades curriculares, área de formação. Então, a área de formação sua na área de engenharia, o quê? É engenharia de produção, então, tudo aquilo que é da área de produção, de engenharia de produção, se conversar, né? E ter uma unidade conjunta, que tenha 5, 10 professores naquela unidade, mas todos se conversando, interagindo e se complementando nos conteúdos. Então, se nós que somos docentes não conseguimos romper isso, imagine o aluno pegar essas caixinhas isoladas de cada professor e juntar e saber fazer essa interdisciplinaridade. É muito complicado para a cabeça do aluno. Então, tem que mudar primeiro na gestão dos cursos. Os cursos não podem mais estar com as suas estrutura curricular nessas caixinhas, nessas disciplinas isoladas. Nós temos que trabalhar com unidades curriculares, é o que muitas instituições que estão pensando, que modernas já estão fazendo na prática. Eu tive uma oportunidade de visitar e conhecer um dos pesquisadores nessa área de educação 4.0, e foi o professor Cassiano Carvalho Neto, que na sua tese de doutorado e no seu trabalho de pós-doutorado, ele implantou um ambiente de 4.0 no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e os resultados, os ganhos com essa implantação, eles são visíveis. Então, você tinha um ambiente extremamente engessado, um ambiente militar, não é? De formação matricial, onde você tinha professores civis e militares naquele ambiente. Porém, ainda, né, professores com média de idade já avançada, em torno dos seus 60 anos, e também professores mais novos. Então, você tinha as resistências inerentes, né, a cada época, a cada geração. Com a formação em Educação 4.0, todos os docentes daquela instituição, eles entenderam a importância de se migrar para uma forma de educação onde se integre, como você disse, não disciplina, mas você integra o quê? Você trabalha com curriculares. Você tem unidades curriculares. Então, hoje, o ITA, ele tem um ensino muito focado em educação 4.0
E o modelo de gestão acadêmica também é focado. Ou seja, todo tipo de ação, todo curso, ele começa primeiramente por uma boa elaboração de projetos, onde o professor ele é um agente participante direto dessa elaboração de projetos, tá? E quando esse projeto é bem feito, bem escrito, depois que você tem toda a visão pedagógica daquele curso, é que se passa do que chamamos de mesoestrutura, as escolhas das mídias digitais que irão dar suporte ao ensino. Então, veja que as mídias digitais elas estão aí, elas servem para formar, mas qual as mídias iremos utilizar? Né? Veja que nós estamos hoje aqui fazendo nossa live pelo Zoom e que depois será editado para o YouTube. Então, mas essas mídias digitais elas deverão estar associadas a uma forma uma metodologia de ensino, não é? Por quê? Porque tem tipos de ensinamento que algumas mídias não resolvem, tá? Então, veja a importância de uma estrutura curricular. Após essa estruturação de um currículo, de um projeto e da escolha das mídias, é que se passa para escolher o laboratório eficiente, um laboratório que integre os cursos. Por isso que se discute muito hoje a questão de laboratórios inteligentes, de uma forma até de otimizar espaços, onde você possa estar formando alunos de áreas como, por exemplo, áreas das ciências agrárias com áreas das ciências das engenharias. Um laboratório pode sim estar conversando com essas áreas. Sim. E suprir necessidades de ensino dessas áreas. Mas, para isso, é preciso formar e estruturar um currículo dentro dos 3 pilares da educação 4.0. Para concluir a minha fala aqui, uma coisa importante. Aqui, ó. Eu comprei isso aqui, foi na Universidade Aberta do Brasil, lá da UFSCar, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ele traz o seguinte: seleção de conteúdos, professor e sua autonomia na construção do currículo. Isso foi em 2014, já se falava da importância da construção de currículos para responder a formação desses jovens, que já eu falo sobre isso, considerado nativos digitais. Outra coisa importante que a gente tem que ressaltar é assim, um aspecto muito importante na formação da estrutura curricular de um curso, e que na maioria das universidades isso não é feito, é a gente conversar com as empresas, com quem emprega o nosso egresso. A gente monta uma estrutura curricular de formação do profissional e a gente não ouve da empresa o que ela precisa desse profissional para a gente cuidar aqui na formação dele. Então, no momento de formar aquelas comissões que vão trabalhar as estruturas curriculares dos cursos, a gente tinha que convidar empresas que empregam os nossos egressos para ouvir delas as sugestões. Olha, o que um veterinário que trabalha aí no Ministério da Agricultura, na Agência de Defesa Animal, na Vigilância Sanitária, o que você acha que a universidade tem que dar para ele na formação dele? Os que estão aí, eles não têm essa formação e você enxerga que a universidade tem que trabalhar melhor isso. A gente tem que ouvir as empresas que empregam nosso egresso. A gente não escuta as empresas, a gente não pergunta. A gente monta nossas estruturas curriculares baseado naquilo que os professores sabem melhor fazer e o que eles gostam de fazer. E não é assim, a gente tem que ouvir o mercado. Como é que eu vou formar um profissional se eu não ouço o mercado? Eu vou estar formando um profissional que não está atendendo a minha exigência do mercado, porque eu não ouvi antes de elaborar a estrutura curricular que estou formando o meu aluno, que será, no futuro, o profissional que o mercado está precisando. Nesse aspecto, professora, eu refletindo sobre a educação profissional brasileira, o que traz um paradoxo, assim, ao meu ver, nós temos, por exemplo, hoje os institutos federais,
e você tem um Sistema S. Dentro do Sistema S, você tem um Senai. Eu sempre me questiono, se nosso país, a nossa educação profissional, ela não está com uma certa confusão de formação. Isso eu sempre me questionei. Porque, veja bem, você tem hoje um Senai, e que no Brasil é onde tem os melhores laboratórios, até para pesquisa e para ensino profissional. O Senai hoje tem uma estrutura de laboratório de fazer inveja, tá? Porém, você ainda tem professores que não têm uma qualificação tão grande quanto os professores do Instituto Federal. Então, você tem o Instituto Federal com mestres e doutores, com capacidade de pesquisa também de fazer uma extensão muito forte, mas que você ainda tem uma estrutura a ser trabalhada, você tem uma estrutura ainda tímida de pesquisa, né? de laboratório. E você tem um Senai. Então, eu sempre me perguntei, num país como o Brasil, das dimensões continentais como o país, por que isto, tá, não foi ainda discutido dentro da formação profissional uma fusão? Isso eu posso estar até falando algo utópico, mas a gente não entende uma instituição que tem laboratórios fortes, laboratórios de ponta, e uma outra que não tem, mas que tem docentes extremamente qualificados. E aí, isso, a meu ver, causa até uma certa confusão. Você tem uma ideia, o Brasil, ele ainda está com déficit de formação técnica. E agora a gente recebe uma notícia, eu até coloquei isso na academia, que nos próximos 2 anos nós vamos ter uma deficiência de qualificação de mão de obra muito grande. Primeiro, pela pandemia, não é? Que está muitas escolas paradas, e também por essa quebra de paradigma de os docentes terem que iniciar uma forma de ensino, como nós estamos falando aqui, ensino híbrido. Então, é novo para todo mundo. Então, veja a importância de se discutir currículos integrados a partir de então, para que a gente possa formar esse profissional com o que o mercado está precisando, tá? Um profissional tecnológico, um profissional que ele não será mais um mero acompanhador de máquinas, um mero agente mecânico, mas ele vai ser um agente cognitivo, um ser humano que vai usar o conhecimento para desenvolver inovação em todas as instâncias. Então, eu penso, professora, que a saída para que os institutos federais possam dar uma resposta à sociedade brasileira, tá? Com formação de mão de obra em todos os níveis, técnicos e superior, eu não tenho dúvida que, primeiramente, é uma educação pautada em gestão do conhecimento, ciência e tecnologia com estruturas saberfísicas. Esse é o caminho. Então, uma política educacional que mire esses 3 pilares, os institutos iniciarão, sim, uma resposta na sociedade do século XXI. Tá? E as pós-graduações profissionais também terão seu protagonismo. Nesse sentido, eu lhe pergunto, os institutos hoje possuem pós-graduação acadêmica, a maioria são acadêmicas, tanto das ciências agrárias, quanto das engenharias, quanto das ciências humanas, quanto das ciências da terra. É possível, dentro dessas graduações que estão em curso, você ter um braço profissional? É possível isso, professora? É possível, sim, e assim, professor, eu vislumbro, eu enxergo nos institutos federais, se viesse me perguntar assim, qual as instituições que têm maior expertise e condição de absorver uma pós-graduação profissional,
para mim, são os institutos federais. Os institutos federais, eles têm, na sua essência, a expertise da educação profissional, né? Que é a essência da modalidade profissional. Eles têm a infraestrutura de laboratórios, de unidades pedagógicas, porque tem esse desenvolver as habilidades nos alunos. Então, tem o corpo docente, então, tem todas as condições para trabalhar a modalidade profissional. Eu acho que só está faltando um estímulo. Talvez alguém chegar assim, vamos aqui elaborar uma proposta e mostrar os caminhos. Eu acho que quando tiver a primeira modalidade dentro daquela unidade, as outras virão. Na minha área, na área de veterinária, nós temos 2 institutos federais, o Instituto Federal de Santa Catarina, né, que tem mestrado profissional, e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais também tem um programa na modalidade profissional. E eu vejo quanto de produtos técnicos eles geram. Semana passada mesmo, o programa profissional da Universidade, do Instituto Federal de Santa Catarina, eles estavam num workshop com a Seara Alimentos, porque a Seara Alimentos colocou profissionais dela, da empresa, para fazer esse mestrado profissional, e ela estava bancando esses pós-graduandos. E nesse dia era um workshop onde esses profissionais da Seara, que estão fazendo mestrado profissional, estavam apresentando os resultados das pesquisas geradas para eles, que vai ser usado pela Seara. E o dono lá, o gerente da Seara, falando assim, que eu vi o relato dele, falando assim que ele nunca imaginou, né, de fazer algo com a universidade e que isso gerasse tantos resultados para a empresa, que ele estava muito feliz dessa aproximação, que se ele soubesse que era assim, eles tinham se aproximado muito antes da universidade. Então, eu acompanhei, né? Então, foi semana passada, eles estavam fazendo esse workshop. Quer dizer, olha o quanto de produtos técnicos foram gerados, né, para a Seara Alimentos, produzido pelos profissionais da Seara que estavam fazendo essa modalidade profissional. Então, é um exemplo de uma coisa que está acontecendo dentro do Instituto Federal. Então, assim, o Instituto Federal ele tem todas as ferramentas para absorver a pós-graduação na modalidade profissional e absorver com expertise, com conhecimento, né? E produzir grandes resultados em parceria com as empresas. Eu acho que é uma grande oportunidade, professor, dos institutos se aproximar mais ainda do mercado de trabalho, da iniciativa privada, de fazer parcerias, né? De captar recursos, porque essas parcerias vêm com recursos para os alunos, os pós-graduandos, fazer suas pesquisas, eles vão fazer na própria empresa, mas traz esse resultado para o Instituto. Então, assim, eu vislumbro isso como sendo o cenário ideal, os institutos federais trabalhar a pós-graduação profissional, tanto mestrado quanto doutorado profissional. Em 2016, o Instituto Federal do Maranhão ele implantou, dentro da sua política administrativa, os planejamentos estratégicos. Então, o Instituto Federal hoje, no Maranhão, ele vem preparando alicerces para que os docentes, para que a comunidade acadêmica, ela consiga trabalhar de forma eficiente esses programas. Então, hoje você tem, dentro dos planejamentos estratégicos, você tem laboratórios inteligentes, você tem fábrica de inovação, você tem campus referência, tá certo? Então, você tem uma série de trilhas, de trabalhos sendo desenvolvidos dentro de um planejamento estratégico para que os docentes possam possam se motivar a implantar programas profissionais. Por quê? Porque, inclusive, isso foi até uma conversa que a academia teve recentemente com o próprio reitor do Instituto Federal do Maranhão, professor Carlos, e ele foi bem claro na sua colocação que o Instituto vem trabalhando na linha para que o IFMA, o Instituto Federal do Maranhão especificamente, ele venha a adotar um perfil
de formação profissional em todas as suas áreas. Para isso, os professores precisam entender a importância desses processos, porque a administração, ela te dá a base, ela te dá a solidez, ela te dá a oportunidade. Mas ela não pode ir lá, quem faz é o professor. Quem faz acontecer numa academia é o docente. Então, o docente precisa se motivar, precisa entender, precisa ter o senso de pertença de que o Instituto Federal a qual ele pertence, ou no Maranhão, ou no Ceará, ou no Piauí, ou em São Paulo, Santa Catarina, ele precisa entender o potencial que ele tem na mão. Porque, diferentemente da universidade, tá, o Instituto Federal é o que mais tem aproximação com as pessoas, porque ele forma desde a mão de obra básica a mão de obra aplicada, a mão de obra científica, né? Os acadêmicos, os bacharéis, os licenciados. Então, esse leque, essa verticalização é que dá aos institutos federais esse potencial. Então, se a administração, que vem trabalhando ao longo dos anos, numa perspectiva de tornar o Instituto uma instituição que forma profissional e que aplica que pretende aplicar uma pós-graduação profissional, e se os docentes passarem a entender a necessidade disto, o Instituto Federal vai dar uma resposta ao mercado, à sociedade, porque isto é uma demanda inerente e os institutos federais não podem ficar distantes do que está acontecendo no mundo, tá? A pandemia, ela trouxe uma nova forma de se enxergar o comércio. Então, veja que, inclusive, eu até recomendo para quem tiver interesse, um livro muito bom chamado 21 maneiras de viver no século XXI. É de um professor, do historiador Yuval Noah Harari, ele é um israelense, né? E ele traz uma perspectiva de que o mundo, tá? Ele trabalha com inteligência artificial e ele é saber físico. Então, o mundo hoje é assim. Então, se a gente não enxergar que dentro deste mundo a saída é uma gestão de conhecimento pautado em ciência, tecnologia e modelo cyberfísico, vai ficar muito difícil. Iremos estar numa escola do século XXI, com professores no século XX e atitudes do século XIX. Tá? E isso não pode acontecer. Nós temos que romper essa barreira. E para isso acontecer, é nos motivarmos e entendermos a nossa função enquanto docente de um instituto federal. Trabalhar a ciência e tecnologia na forma que ela requer. Tá, professor? A nossa live está muito boa, né? A gente queria estar conversando mais e mais e mais sobre o que a gente pensa de educação, ciência e tecnologia, sobre a importância de uma educação profissional, mas o tempo já está escasso, tá? Eu penso que quem assistir esse vídeo, que essa live, depois que ela foi editada, possa estar refletindo. Que a ideia, professora Francisca, da academia, a senhora como uma amiga confreira, é reflexão, né? Eu penso que o Maranhão, principalmente, trazer reflexão, que a pós-graduação profissional e um modelo de educação pautado na educação 4.0, já indo para 5.0, eu não tenho dúvida nenhuma que vai trazer um protagonismo diferente para o Instituto Federal e também vai demandar das universidades uma formação muito mais aplicada, porque esse professor que é do Instituto Federal, dos institutos federais, ele é proveniente das academias. Sim. Então, veja como essa coisa deve conversar daqui para frente, não é? Então, eu agradeço a sua participação, espero que a gente volte a conversar mais e mais sobre isso e trazer informações novas para que nossos colegas possam realmente, de fato, se motivar a estar buscando projetos de educação profissional e, principalmente, pós-graduação profissional.
Professor, eu quero agradecer pelo espaço, né, a oportunidade de estar falando da modalidade profissional, da pós-graduação profissional, e dizer para os institutos federais que, para mim, os institutos federais têm um cenário perfeito, ideal, né, para se fazer a pós-graduação na modalidade profissional, por todas as expertises que os institutos têm, né, e que nós temos, enquanto academia, quebrar esse paradigma, e, né, inclusive preconceito da gente achar que, porque a gente está numa universidade pública, a gente não pode vender os nossos serviços, nós estamos em outro momento, nós temos que ser empreendedores, inclusive de saber divulgar e vender o nosso conhecimento, isso não é imoral, pelo contrário, a gente tem que saber vender a nossa expertise, né? Saber despertar no jovem, que é o nosso aluno, a capacidade, né, e o desejo dele empreender. Daqui para frente, professor, ter concurso público para esse jovem conseguir um emprego é cada vez mais raro. Então, nós temos que formar os nossos jovens para eles aprender a empreender, eles serem empreendedor, montar os seus próprios negócios. Então, a gente tem que parar de achar que a gente está numa universidade e que tudo que a gente tem que fazer, a gente não pode vender, a gente não pode divulgar, a gente não pode ter nada disso. Nós estamos numa outra época, a gente tem que despertar isso no nosso jovem, né? O espírito de empreendedorismo, dele sair da academia sabendo montar o seu próprio negócio e aprender a ser autônomo, porque é cada vez mais difícil o concurso público, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Vamos despertar nos nossos jovens, nós como professores, o espírito empreendedor, para ele sair da universidade com confiança, né? E com as ferramentas ideais para ele montar o próprio negócio dele. Muito bem. Professor, então eu agradeço. Obrigada. A sua frase final me fez refletir o seguinte: tem um comentário que se faz para o profissional do século XXI, quando ele diz assim: eu quero um emprego, e ele tem como resposta: você quer um emprego? Invente um. Que é assim que o mundo vai se tornar. Empreendedor, inovador. E a gente tem que caminhar, porque a nossa responsabilidade enquanto docente é dar as ferramentas necessárias para que esse profissional que nos procura saia com essa capacidade, essa competência e essa habilidade. Nós temos que ser um professor que inspira os nossos alunos, né, professor? Exatamente. Nós temos que ser inspiradores. Vamos lutar sempre. Vamos sempre estar levando essa informação de educação 4.0, a necessidade da pós-graduação profissional para os institutos. Esperamos que os docentes dos institutos reflitam que o caminho é esse. A insistência em um caminho anterior, podemos estar comprometendo a missão institucional, e aí o mercado não perdoa, a sociedade não perdoa, ela vai cobrar. Com certeza. Professor, obrigada, professor. Um grande abraço para a senhora. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, fique com Deus. Até a próxima, pessoal. Até a próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Até logo.